Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Apesar de muita gente não ter gostado da série, eu amei e já que ela tá voltando pra uma segunda temporada, hoje a gente vai fazer um resumão de tudo que aconteceu lá na primeira temporada. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos bater esse papo. E eu quero começar dizendo que nesse vídeo eu vou focar na série. Até pra evitar spoilers, eu não vou falar nem dos livros nem dos filmes. A série começa com a Galadriel indo até o extremo norte pra caçar qualquer resquício do Sauron. Ela quer ter certeza que ele morreu, e se ele estiver vivo, ela quer matar ele. Ela consegue sim encontrar ali o último castelo dele, um símbolo lá no meio, mas a tropa dela meio que se amotina, então ela não tem muita escolha além de voltar para casa. Então o Alto Rei Élfico decide que eles serviram bravamente e que por isso eles seriam enviados para Valinor, o que é sim uma grande honra, mas ele fez isso para mandar a Galadriel embora. E ele tinha boas intenções, ele acreditava que a própria Galadriel poderia manter o Sauron vivo ao ficar procurando por ele. Só que a Galadriel pula do barco, decide ficar na Terra-média e ir atrás do Sauron, nem que seja por conta própria. Enquanto ela tá náufraga, ela encontra um outro grupo de náufragos e entre eles está o Halbrand. Os outros morrem, mas os dois ficam vivos e acabam sendo salvos por um navio de Númenor. E a gente também tem os queridos pés peludos, mais conhecidos como hobbits. E tem um dia que um gigante cai das estrelas ali do lado do acampamento deles, e quem encontra esse estranho é a Nori, uma hobbit surpreendentemente corajosa e aventureira. E ela decide ajudar esse cara, inclusive a cena é muito bonita, parece que os dois estão se conectando pelo olhar, sabe? E também temos os elfos vigiando as aldeias dos humanos que tinham se aliado com Sauron. Entre eles tem o Arondir, que acabou se apaixonando pela humana Brauin, e tem uma cena bem interessante que o vigia-chefe vira pro Arondir e fala que eles não vigiam os humanos pelo que eles eram, mas pelo que eles ainda são, dando a entender que os homens ali ainda eram de alguma maneira fiéis ao Sauron. Mas não esqueça, Arondir. E por 79 anos você vigiou os homens e mulheres de Tihara, não pelo que os ancestrais deles fizeram, mas por quem eles ainda são. E a gente também tem um outro elfo, o Elrond, que inclusive é bem amigo da Galadriel, que foi chamado para fazer um projeto arquitetônico muito grande, muito importante em um tempo muito curto. E para conseguir fazer isso e provar o seu valor, ele pede ajuda do príncipe anão Durin, de quem ele também é bem amigo. E a Galadriel tinha ido para Númenor, uma terra que já tinha sido muito próxima dos elfos, mas acabou rompendo com eles. E a galera ali na ilha não gostava nada da espécie dela. Mesmo assim, entre as idas e vindas, a rainha regente mostra para Galadriel que eles tinham uma Palantir, uma pedra vidente que mostrava a queda de Númenor, e tudo começava quando a elfa chegava. Mesmo assim, a Galadriel convence a rainha a levar um exército de Númenor para lutar contra o Sauron, e ela faz isso dizendo que acreditava que o Halbrand era o legítimo rei das Terras do Sul, alguém capaz de unir os homens dali. E assim eles vão e voltam, né, para a Terra-média. Bom, voltando para os humanos, o Alto Rei Élfico tinha declarado que os dias de guerra tinham acabado, então os elfos não iam mais vigiar os humanos, e o Arondir e a Brauin tinham ido para uma aldeia vizinha, né, para investigar, porque parecia que a água estava envenenada. Eles chegam e encontram a aldeia completamente destruída, a Brauin volta para avisar a galera do que tinha visto, e o Arondir fica para investigar ainda mais. Nesse rolê, ele é preso e escravizado por orcs. E no começo, ninguém acredita muito na Brauin, mas um orc vai até a casa dela e ela consegue matar o bicho e levar a cabeça para os vizinhos. Nisso, geral fica com medo e eles vão até a Torre Élfica para procurar abrigo, que tá vazia agora, né, porque os dias de guerra tinham acabado. Enquanto ele estava preso, o Arondir encontrou outros elfos, eles se juntam, fazem uma pequena rebelião, uma galera morre, mas o Arondir fica vivo e ele é levado até o Adar, que é quem tá liderando os orcs, né? E ele deixa o Arondir ir embora para levar uma mensagem para a Torre Élfica. Os humanos podem viver se eles jurarem lealdade a ele. E eu não cheguei a comentar, mas o Theo, filho da Brauin, tinha encontrado um cabo de uma espada. Ele não sabia bem o que era, mas os orcs queriam isso. E enquanto ele estava lá, escondido na Torre Élfica, um outro morador da aldeia parou ele para dizer que aquilo era a chave para um grande poder e que o verdadeiro senhor dele estava voltando. Bom, o Arondir chega, ele entrega a mensagem, uma parte dos homens vai lá jurar lealdade pro Adar, mas uma outra parte decide ficar e lutar. Eles conseguem sobreviver a primeira noite, mas na segunda noite o negócio fica feio, geral ia morrer, e o que acontece? A Galadriel chega com o exército de Númenor. Eles ganham a batalha, a Galadriel prende o Adar, descobre que ele foi um dos primeiros orcs,
e que ele não serve mais o Sauron. Na verdade, dá a entender que ele tá lutando pelos orcs mesmo. Só que um dos homens que tinha jurado lealdade ao Adar pega aquele cabo de espada, que era uma chave, né? E isso causa uma grande explosão, que na verdade faz com que a poeira suba, né? E cria um tipo de névoa. Então, os orcs podem andar 24 horas por dia ali agora. Era esse o objetivo, porque os orcs e o sol não se dão nada bem, né? Nessa explosão, uma parte considerável dos homens de Númenor morrem, inclusive o Isildur, filho do capitão que tinha salvo a Galadriel, e a rainha ficou cega. Mesmo assim, ela e a Galadriel firmam um pacto, um acordo, que diz que Númenor vai voltar com todo o seu exército para lutar contra o Sauron, e a Galadriel vai prestar contas pro Alto Rei e diz que quando eles voltarem, os elfos vão estar prontos pra luta. Tudo isso com Halbrand lá do lado, tá? E o gigante caiu lá perto dos hobbits, que também podemos chamar de O Estranho ou de O Mago. Ele é meio que expulso ali do acampamento dos Pés Peludos. 3 bruxas vão atrás dele, acreditando que ele é o Sauron, mas elas descobrem que isso não é bem verdade e apenas dizem que ele é o outro. Apesar da memória dele não ser lá essas coisas, ele sabe que tem que voltar pra Hum. E a Nori vai com ele. E o Elrond descobriu que ele tinha sido manipulado para se aproximar dos anões, porque eles tinham descoberto um novo minério e os elfos estavam morrendo, assim, ou eles iam para Valinor ou eles iam morrer, mas esse minério podia salvar eles. No final, o Rei Anão não permitiu que eles extraíssem esse minério, mas o Elrond tinha um pedacinho pequeno que o Durin tinha dado para ele. Então a Galadriel e o Halbrand chegam, veem essa situação e o Halbrand rapidamente começa a dar umas dicas, uns insights, para fazer com que aquele único pedaço de minério fosse o suficiente para salvar os elfos de toda a Terra-média. Só que a Galadriel começa a desconfiar que o Halbrand não era quem ela achava que era. Então ela dá uma fuçada, procura uns arquivos antigos e descobre que ela estava certa mesmo e vai lá confrontar ele. E é assim que ele se revela como Sauron. Ele tenta dar uma enganada nela, mas isso não dá certo e ele vai embora. E apesar de tudo, ela decide seguir forjando os anéis. 3 especificamente para ter equilíbrio. Um sempre corrompe. 2 vão dividir. Mas com 3 haverá equilíbrio. A série termina com os 3 anéis élficos sendo forjados e com Elrond descobrindo que o Halbrand não era quem eles acreditavam. Dado todo o contexto que eles estavam vivendo, eu acho que ele pelo menos desconfiava que o Halbrand era o Sauron. E que apesar dele não estar ali ativamente forjando os anéis, ele estava por perto durante todo o processo de criação. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e até a próxima!